Oi gente, tudo bem com vocês? Faz muito tempo que eu não gravo um vídeo assim, falando sobre leituras, principalmente sobre leituras que realizei nesses últimos tempos. Diria assim, no último ano, né, 2019 para 2020, eu tenho falado bem pouco disso aqui, tanto que muitos de vocês nem sabem direito os gêneros e os estilos de livros que eu venho lendo, além dos livros didáticos aí do universo educacional, né, da faculdade e tudo mais. Por isso eu resolvi gravar esse vídeo e também porque ele já era um vídeo que eu queria gravar o ano passado, então assim, o título talvez seja um pouquinho mentiroso, porque eu não vou falar aqui só de livros que eu li esse ano, vou falar dos livros que eu li de 2019 para 2020, escrito por mulheres. Antes de começar, eu quero te pedir, para que você ainda não for inscrito, se inscreve aqui no canal, tá bom? Me ajuda bastante isso, gente. Vocês não têm ideia, assim, do quanto é significativo quando vocês estão inscritos e quando vocês interagem aqui no canal, quando deixam alguma mensagem, algum comentário, quando deixam o seu like. Então, para me ajudar, para me incentivar a continuar aqui no canal, deixa o seu joinha aqui, tá bom? E se inscreve. Já que eu tô falando de mulheres hoje, eu quero mostrar pra vocês uma camiseta que eu tô usando hoje, que é da nossa parceira aqui, o Poeme-se. Essa camiseta é da coleção nova, Sou Minha Própria Musa. Tá linda essa coleção nova só com mulheres. Eu vou deixar o site da Poeme-se aqui na descrição desse vídeo, tá bem? Pra vocês darem uma olhadinha lá nas camisetas novas e das promoções que eles estão fazendo. Então vamos lá, gente. Eu contei aqui quais foram e quantos foram os livros de autoras, de mulheres, que eu li durante 2019 e 2020. Como eu não li, assim, tantos livros nesse período por causa dos estudos e por causa de tanta coisa aí que veio acontecendo na minha vida, eu contabilizei aqui 25 livros de mulheres lidos. Não dá para fazer um vídeo com 25 livros, porque ele fica imenso, mas eu não consegui também reduzir para abaixo de 15. Então são 15 os livros que eu escolhi para comentar com vocês, só que farei em 2 vídeos, tá bom? No vídeo de hoje a gente tem 7 livrinhos e no próximo 8. Vou começar em ordem cronológica das leituras, do primeiro que eu li lá em 2019 até o último que eu li agora em 2020, que vai sair nesse outro vídeo que eu falei. Alguns foram livros físicos, alguns foram em e-book, então eu vou começar mostrando para vocês aqui o primeiro. Eu li em janeiro de 2019, então não tá tão fresquinho na memória assim, mas foi um livro que eu gostei bastante de ler, que foi Os Homens Explicam Tudo para Mim, da Rebecca Solnit. Esse livro, dá pra ver que eu gostei bastante, porque eu marquei ele muito, tá dando pra ver aí, muito mesmo. Ele traz aqui um compilado de ensaios da autora. O mais famoso, que é o que dá nome aqui ao livro, que é Os Homens Explicam Tudo para Mim, a Rebecca conta uma ocasião em que ela, jornalista, historiadora, escritora premiada, publicou um livro e estava num evento, uma festa, né, em que um homem que leu o livro dela, mas não se atentou para que ela era a autora do livro, no caso, ele passa a festa toda tentando explicar para ela conteúdos desse livro que ele leu, que ela deveria ler, N porquês, sem dar espaço para que ela diga, olha, fui eu que escrevi esse livro, sabe? Então é muito... chega a ser cômica a situação da Rebecca. E os outros contos dela, não são contos, na verdade, os outros ensaios dela, falam muito sobre, além do feminismo, né, sobre a violência contra a mulher, violência doméstica, fala também sobre, tem passagens, né, sobre intolerância homoafetiva, fala um pouco sobre racismo, sobre problemas de classe, então é um ensaio todo, são vários ensaios a respeito, assim, desses problemas no âmbito social. É muito boa as reflexões da Rebecca, é um livro que eu gostei bastante de ler. Na sequência, quase que em sequência mesmo do anterior, eu li O Sol é para Todos, da Harper Lee. Esse livro, ele fala sobre racismo em meados de 1930 nos Estados Unidos, e é um racismo estrutural, ainda que segrega, e é visto pelos olhos de uma criança, porque é uma criança que nos narra toda a trama desse livro, após ali um crime, um suposto crime. O pai aqui da nossa observadora, da nossa narradora, é o juiz que está defendendo o caso, e é um caso de racismo. Então esse livro é muito interessante. Em âmbito histórico, ele tem algumas coisas que eu não gostei,
mas não é uma coisa para me discutir aqui agora com vocês, porque isso ficaria muito longo. Eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler, não é à toa que ele se tornou um clássico contemporâneo da época, ele foi publicado em meados de 1960, e é um livro que dá pra gente fazer uma boa discussão aqui, inclusive se vocês quiserem eu trago isso pra cá no próximo vídeo. Já tem aí um ano mais ou menos que eu li, mas eu acho que eu consigo resgatar, e passando aqui pelas minhas anotações eu consigo resgatar bastante coisa do que eu me lembro de ter pesado aí na leitura desse livro. A Harper Lee nunca mais escreveu nada depois desse livro, e ela veio lançar uma continuação muito recentemente, acho que em 2015, se eu não me engano, que eu não li, foi um dos livros que foram roubados na minha mudança e tudo mais, mas é um livro que eu pretendo ler depois para tentar entender por que a autora, depois de tanto tempo, voltou e o que se deu aí nessa continuação. Tenho aqui agora A Obscena Senhora D, da Hilda Hilst. Isso aqui é um conto, acho que não chega nem a ser uma novela, é um conto pequenininho, e é um livro bem difícil de ler, é um livro que você precisa sentar e ler com concentração e de uma vez, não picar ele, porque ele é um livro de fluxo de consciência. A personagem aqui, ela já é idosa, ela passa pela perda do marido dela e ela começa num fluxo de consciência a lembrar da vida dela e de momentos aí marcantes, e ela, diante assim as coisas da sociedade que acontecem no bairro dela, na cidade dela, na rua dela. É um livro que trata de luto e dá uma certa vertigem assim no leitor. Eu gosto muito de livros que tratam de luto. Eu acho que são os livros, são os livros que mais me afetam, que mais me falam comigo, são livros assim, fluxo de consciência, que principalmente falam de luto, de perdas, ou de problemas intrínsecos, assim, da sociedade. Esse é um livro que realmente dá vontade de ler de novo, para captar as nuances, tanto da personagem quanto da autora, porque é impossível não ter nuances da autora num livro que tem, assim, nesse tipo de fluxo de consciência, não tem como isso separar muito, né, do autor e do personagem. Inclusive eu tenho que ler mais Hilda Hilst, porque eu gostei muito da experiência. A incrível Mary Shelley. Frankenstein. Eu relutei muito para ler esse livro, porque eu acreditava que esse livro era um terror. E eu acreditava que era bobo demais, porque eu gosto muito de coisa de terror, assim, forte. Eu achava assim, é aquele imaginário popular, né? Aquele negócio, Frankenstein, aquele personagem montado de retalhos de corpo, né? De pedaços de corpos, reanimado por um trovão, né? Então é uma coisa meio anos 80 e não me despertava interesse. Até que eu assisti o filme, que é a biografia da autora. Esse filme é maravilhoso. Eu não sei se ele é fiel, eu nunca li uma biografia da Mary Shelley, então não sei se ele é extremamente fiel. Sei que o livro, o filme, no caso, mexeu demais comigo. E no filme fala muito do Frankenstein, né, da sua obra. Então eu falei, eu vou ler finalmente esse livro por causa da autora. E realmente eu me surpreendi demais com essa leitura. Não era nada do que eu imaginava. Não é um livro de terror, é um livro filosófico até. Vai bem ali na raiz do bem e do mal e até onde os dois se separam e onde o bem e o mal vivem junto na mesma pessoa, quem inicia o bem e quem inicia o mal. E no contexto do filme, que eu não tenho certeza, porque, né, novamente, eu não li a biografia da autora, até gostaria de ler, vou até atrás disso. Tá muito ligado ao filho dela e à morte do filho da autora. Então, né, pra gente que é mãe, falou muito alto, e eu gostei muito de Frankenstein, e eu releria ele numa outra edição mais comentada. Por exemplo, eu tenho vontade de ler a edição da Zahar, que é comentada, e talvez eu adquira esse livro e leia ele depois. Essa mulher é incrível, leiam um livro dela e assistam um filme sobre ela, vocês vão ficar apaixonados de verdade. Próximo livro, ele é recente, é mais para um thriller, foge um pouquinho ali dos estilos, né, dos gêneros que eu estava mostrando ali até agora, porque eu leio um pouquinho de tudo, como vocês sabem. Aqui o preconceito literário é zero, vai de todos, né? Tem coisas que eu realmente já enjoei um pouco, não tenho lido, como é o caso dos romances românticos, né? Mas o restante, gente, o que tá vindo, assim, eu tô lendo. Quero falar pra vocês do Você Nasceu Para Isso. E agora que eu vi que a capa tá com defeito, tá remontada aqui, eu vou baixar de novo pra ver se arruma, se deu algum erro. Mas eu vou pôr aqui na tela. É esse livro aí, eu não tenho ele físico, mas eu preciso comprar ele, porque eu quero ele na minha estante. Você Nasceu Para Isso é da Michelle Sick, ou Sack, enfim, não lembro qual que é a nacionalidade da Michelle. Esse livro é um thriller, é um suspense, então quem gosta desse gênero vai gostar com certeza, porque ele traz uma reflexão interessante, porque ele fala sobre amizade tóxica.
Nesse livro nós temos uma personagem que vive, ela não vive, mas ela quer viver, na verdade, ela quer ter aquele estereótipo de mulher perfeita, dona de casa, que mora num local isolado, né, num lugar tipo de campo, assim, na verdade é na Noruega, se eu não me engano, então é um lugar bem afastado do centro urbano, e tem um filhinho recém-nascido e uma vida linda, maravilhosa, cuidando da casa do filho do seu marido. É isso que ela quer acreditar e é isso que ela quer mostrar para a melhor amiga de infância, do qual ela tem uma rivalidade enorme, mas que nem ela, nem a amiga demonstram abertamente. É um relacionamento bem estranho, onde elas são melhores amigas e são, assim, as maiores inimigas uma da outra. Essa amiga, ela é super independente, vive uma vida super badalada e uma inveja a vida da outra, quando na verdade as duas não sabem quem são. Elas são, na verdade, essa pura rivalidade desde a infância. Isso é só o começo da trama. Acontece que essa melhor amiga, que é a mais solta na vida, vai passar uma temporada na casa dessa amiga, e daí começam os conflitos entre o marido, a amiga e o bebê. E o bebê, ele traz à tona questões de maternidade e de como a maternidade é imposta para a mulher, e quando a mulher realmente não sente vontade de ser mãe, ela não sente o instinto materno, porque o instinto materno não é natural da mulher, tem mulher que tem mulher que não, e aqui no caso é sobre isso também. É um livro que não dá pra mim falar muito, porque qualquer coisa pode ser um spoiler, e ele tem essa pegada de suspense, que você precisa ficar matutando pra tentar descobrir o que tá acontecendo. Só sei que ele é muito profundo, ele falou comigo também, apesar de ter uma pegada, como eu disse, mais aí pra um filme policial, de repente. Ele conseguiu falar comigo por causa das questões de amizade tóxica, o como a gente quer parecer pra outra pessoa, uma coisa que no nosso íntimo nosso não queremos, e o quando a maternidade não é aquilo que a mulher também espera. E fala também do patriarcado, do machismo desse marido dela aqui no contexto. É um monte de coisa que você lê assim, você engole em seco, sabe? Eu gostei muito dessa leitura. É um livro que eu leria de novo também, sabe? Na sequência, o próximo livro também eu li em e-book, se chama Assim na Terra como Embaixo da Terra. É esse livro aqui, que tem essa capa linda, que tem um javalizão, assim. Acho que você já deve ter visto essa capa. E eu fiquei com vontade de ler por causa da capa. Eu vi a capa e fui procurar saber do que falava, mesmo porque o título é bastante instigante. Assim na Terra como Debaixo da Terra. Eu acho um nome muito forte. Aí que eu vi que era uma mulher, Ana Paula Maia, que além de escritora também é roteirista, é uma mulher muito inspiradora. Esse livro eu li num fôlego só, porque eu adorei ele. Então talvez eu não seja tão fiel agora, falando, depois de um ano de leitura, como eu gostaria de ser. Teria que sentar e estudá-lo novamente, ou lê-lo de repente novamente, para conseguir passar o que eu senti na ocasião da leitura. Mas em resumo, só tem personagens homens. Ana Paula escolheu não pôr nenhuma personagem feminina. A trama acontece dentro de um presídio, num lugar bem afastado, que está para ser desativado. Nesse presídio só estão criminosos de alta periculosidade, estupradores, assassinos, só que eles não são nada diferentes dos carcereiros que estão ali com eles, que também possuem, né, é até difícil de falar, porque pra mim eles são todos farinhas do mesmo saco, sabe? Eu acho até que são piores, os carcereiros são piores do que, de fato, os prisioneiros. Aqui parece que a Ana Paula, ela conseguiu o cerne do homem, da maldade que se aflora ali. Numa questão de confinamento. É um isolamento que, apesar de tudo, é conhecido, né? Não é uma coisa acontecendo fora da visão da lei, né? Então, eu acho que o tempo todo a gente reflete sobre direitos humanos e o peso, né, a aplicação nesse contexto carcerário de direitos humanos. Enfim, é incrível. Eu gostei muito dessa leitura. Eu fiquei, assim, reflexiva também quanto a ela. Tem uma parte que eu vou ler aqui, porque eu acho que merece. O confinamento de homens assemelha-se ao curral de animais. O gado é abatido para se transformar em alimento. Os homens, por sua vez, são abatidos para deixarem de existir. Ana Paula é genial. Eu tô doida para ler Enterre Seus Mortos. Se não me engano é esse o título do livro. Que, aliás, eu já comprei e que, aliás, eu vou ler esse ano. É bom gravar esse tipo de vídeo que a gente lembra o que a gente precisa continuar lendo, quais autoras a gente precisa continuar lendo. Inclusive, o próximo que eu vou mostrar, que é o último aqui, é um livro que é uma autora que eu vou com certeza ler esse ano, que é a Helena Ferrante. Dias de Abandono foi o livro que eu escolhi para ter o primeiro contato com a autora.
que a gente acredita que é uma autora, tem tudo para ser uma autora, mas ela nunca apareceu, né? Então existe aí um mistério por trás da Helena Ferrante. Quem é Helena Ferrante, né? Pseudônimo de quem? Mas eu não consigo deixar de acreditar que ela seja mulher por causa da forma como ela escreve, pelo menos do jeito que ela escreveu esse livro. Esse livro falou assim comigo. Gente, esse livro, ele entra na sua alma, porque ele fala exatamente de dias de abandono. E eu, como uma mulher que já passou por 3 relacionamentos, né? Na verdade, já fui casada 3 vezes, então tive períodos aí no pós, né? Na separação, em que eu senti abandono. E o interessante aqui, gente, é que onde está o abandono? Quando que nós somos abandonadas? Por quem nós somos abandonadas? Vale muito a sua reflexão. A história aqui tem uma mãe, uma mulher, uma esposa, 15 anos, casada, que de repente o marido vai embora. Ele sai de casa, deixa ela, deixa as crianças e ela continua tentando continuar a vida, mas ela não tem muita noção do que é a vida dela, porque a vida dela, desde muito menina, é com ele, se resume àquilo, se resume ao filho, aos filhos, à casa, ao marido, e ela cai numa depressão profunda. Uma depressão que doeu de ler, porque eu senti, porque eu já senti o que ela sentiu. E ela começa a negligenciar os filhos. Negligenciando os filhos, ela se sente ainda pior, porque ela precisa ser uma boa mãe. É isso que as pessoas esperam dela, é isso que os filhos dela esperam dela, mas ela não consegue. Ela não consegue. Então, por que que nós mulheres precisamos passar por cima dos nossos sentimentos, muitas vezes ser forte além do que a gente pode? Onde está o abandono? Então, ai gente, é de arrepiar, é emocionante. Eu amei essa leitura. E eu vou ler, o próximo que eu vou ler dela, eu esqueci o título, é Amor Incômodo, eu acho. Eu já separei, tá aqui. E eu vou voltar para fazer uma resenha. Daí, no caso da resenha, talvez eu cite esse aqui com mais propriedade. Ou se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando só dele. Daí eu vou fazer a resenha certinho, roteirizada, e daí eu consigo falar tudo que eu quero. Então, se vocês viram algum livro aqui que vocês querem que eu fale dele exclusivamente num vídeo, você me pede aqui embaixo nos comentários, tá bom? Se você não leu nenhum livro desses, leia. Leia, sério, leia pelo menos um deles esse ano. Eu tenho certeza que você vai gostar. Se vocês não gostarem de algum desses livros que eu indiquei aqui, vocês voltam aqui e me falam, olha, esse livro eu não gostei, porque eu não acho que você vai voltar. Sem prorrogar mais esse vídeo, eu espero vocês no próximo, com os outros 8 livros que eu gostei também de autoras mulheres. Não deixe de ativar o sininho aqui embaixo, tá bem? Assim você recebe a notificação assim que eu postar o próximo vídeo. Um beijo, gente. Se cuidem, fiquem em casa se for possível e até mais.